Quero convidá-lo a integrar esta mesa, não se antes já ocupar a tribuna para fazer seu pronunciamento. Deputado Rodovalho, que falará pelo PP. Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar todos os nossos líderes e pastores, cumprimentar nosso querido irmão, amigo, pastor Ronaldo Fonseca, também deputado eleito, todos os presidentes dos ministérios, das igrejas. Quero cumprimentar o coral maravilhoso que acabou de apresentar e parabenizar pela sessão do Dia da Bíblia. Hoje nós comemoramos um dos dias mais importantes por lembrarmos das Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é a luz da nossa vida, ela é o farol que nos ilumina e que nos guia. A humanidade absolutamente se transformou depois de 1517, quando Martinho Lutero trouxe de volta as Escrituras Sagradas e colocou na mão do povo, na mão das pessoas, numa linguagem completamente acessível. A Bíblia, ela tem por si a característica de guiar o homem. Nós vivemos numa existência bastante conturbada. O homem não tem muitas respostas para as grandes perguntas da sua vida, da sua existência. De onde viemos, para onde vamos, porquê dos grandes acontecimentos que sacudiram a humanidade. A única fonte de informação segura que podemos ter é a Bíblia Sagrada. Para encerrar, senhor presidente, a Bíblia Sagrada, ela trouxe luz, direção, ela trouxe orientação para toda a humanidade, não só para esta vida, como para a vida futura, para a vida eterna. A Bíblia, ela é um compêndio de 66 livros maravilhosos. A Bíblia, ela constitui praticamente uma obra, a melhor de todas as obras de artes, porque tem uma distância tão grande de data de um livro para o outro, tem uma crítica histórica, uma crítica literária em cima dos critérios da sua veracidade, e até hoje a única coisa que se comprova é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não tem exagero, a Bíblia não tem distorções, a Bíblia, ela contém o pensamento, o projeto de Deus para os homens. E o Ocidente deve, a qualidade de vida que temos, o Ocidente e o nosso mundo, deve a realidade que temos de vida à Bíblia Sagrada. Nós tivemos pela Reforma Protestante, a consequência da Reforma Protestante foi a Revolução Industrial com a vinda do Iluminismo, que sem nenhuma dúvida mudou completamente a face da humanidade. Tudo isso por quê? Por causa da possibilidade do homem ter acesso à Bíblia Sagrada. E para encerrar, senhor presidente, lembrando que no início do século passado, 1900, nós tínhamos praticamente todas as, entre aspas, grandes ciências crescendo, a fé e a religião se abatendo, e havia uma perspectiva que a Bíblia fosse tirada da mão dos homens. A psicologia, nas palavras de Freud, crescia, o darwinismo, as ciências naturais por Darwin, cada vez mais prevalecia, inclusive com as teses da evolução, de que o homem veio do macaco, A sociologia trazia as grandes teses de Marx, de Hegel e de outros grandes filósofos, e a religião baseada na Bíblia passava por uma grande tempestade. Passou-se um século, muita gente acreditou que ninguém iria ler a Bíblia se tornaria em desuso, que no final do século XX, praticamente fé, cristandade e a Bíblia Sagrada não seria mais mencionada. E hoje nós estamos já no século XXI e a Bíblia é o livro mais lido nas universidades do Brasil e nas universidades do mundo todo. A Bíblia hoje tem a credibilidade, inclusive, de quase 90% de nossos jovens que acreditam em Jesus Cristo. A Bíblia é o livro mais confiável e de maior confiabilidade e inspiração para toda a nossa sociedade. Aonde estão as grandes teses do socialismo, do comunismo, aonde estão as grandes teses científicas? Algumas caíram por terra, outras prevaleceram, mas a Bíblia é a palavra de Deus, continua brilhando, continua falando, continua ocupando seu lugar, seu espaço
na nossa sociedade. E que Deus nos ajude como líderes religiosos, que Deus nos ajude como homens públicos, que Deus ajude o Brasil como país a cada dia mais colocar a Bíblia, que é no seu lugar, a Bíblia como um dos livros mais importantes para poder guiar a nossa nação. As grandes nações do mundo, as grandes democracias só existem por causa do cristianismo. Não existe democracia sem cristianismo. Se você olhar as demais religiões, você vai encontrar ditaduras radicais ou não, mas a democracia só se floresce, se sustenta em cima do cristianismo. E quem sustenta o cristianismo é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia traz as palavras do Senhor Jesus Cristo, né? As palavras de igualdade, de fraternidade. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Só a Bíblia Sagrada teve a força e a autoridade de trazer essa palavra, e é por isso que nós oramos para que este livro santo possa continuar no seu devido lugar. E nessa legislatura que termina, senhor presidente, eu me despeço dessa casa, né, hoje. Provavelmente não teremos mais sessão, talvez só terça-feira, mas praticamente nossas sessões acabaram essa semana. E fica aqui o meu voto antecipado, fica o meu pedido ao Congresso Brasileiro: jamais tire a Bíblia Sagrada dessa plataforma, porque é ela que é a luz do nosso povo e o guia da nossa civilização. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente.